Olá, estamos aqui hoje começando o podcast Eixo Jurídico. Esse é o primeiro episódio, será um podcast onde nós traremos para vocês advogados, para vocês advogadas, gestão de escritórios de advocacia. Nós vamos trazer e vamos apresentar métodos, nós vamos trazer informações com quem conseguiu construir o seu escritório do zero e hoje são advogados que organizam grandes bancas, organizam a advocacia de forma lucrativa e previsível, sem a necessidade de precisar viver apagando incêndio. E nesse primeiro episódio, eu tenho aqui o prazer de trazer um grande amigo que eu conheci na gestão de pequenos e médios escritórios. Eu conheci a partir da necessidade de criar um método específico para organizarmos os escritórios para que tenham previsibilidade, lucratividade e consigam escalar. Eu estou trazendo para esse primeiro episódio ninguém mais, ninguém menos do que o nosso amigo Tiago de Mello. Tiago é fundador e presidente do Instituto Brasileiro de Pequenos e Médios Escritórios. Eu conheci o Tiago, tive o prazer de conhecer o Tiago num evento do IBPEA, onde o assunto era exatamente esse, gestão. E foi a partir desse evento, inclusive, que nós sugerimos e criamos na OAB, quando eu era secretário-geral da OAB, criamos a primeira comissão de gestão de pequenos e médios escritórios. Essa comissão depois criou a primeira escola de gestão de pequenos e médios escritórios em todo o sistema OAB. E hoje eu trago aqui o Tiago para a gente falar um pouquinho desse projeto, do início desse projeto. E, Tiago, hoje o IBPEA é uma realidade. O IBPEA conseguiu crescer, hoje o IBPEA está espalhado por vários estados no país. E me diz, qual é a realidade desse advogado solo, dessas bancas que reúnem até 5, 6 advogados, que é a grande maioria da nossa advocacia. Como é que você vê a realidade dessa advocacia hoje? Bem, primeiro, Álvaro, boa sorte para o seu podcast. É necessário que a gente tenha cada vez mais pessoas refletindo, pensando e trazendo aspectos práticos da nossa advocacia. Isso sempre foi um ponto muito sensível. A gente no IBPEA, quando identificou que a gente não tinha um lugar para a gente trocar sobre isso, que a academia nos entregava para o mercado sem nenhum tipo de suporte, a gente tentou perceber e entender como fazer essas construções. Daí a gente fundou o IBPEA em 2018 e você foi uma pessoa que rapidamente abraçou, percebeu a nossa necessidade e conjuntamente construímos a escola de gestão onde a gente pôde trocar ideia sobre isso e refletir um pouco mais e avançar pelo estado do Rio de Janeiro. Álvaro, essa primeira pergunta é interessante porque, na verdade, a gente tem uma necessidade muito grande de conversar sobre as nossas dores e pensar soluções para ela. É muito válido a gente já de plano entender que a gente precisa trazer aquela reflexão que a gente sempre trazia. Se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. O gato já falava isso para Alice. Essa frase ficou clássica, né? Virou tema das nossas aulas, né, de gestão. Toda aula essa frase tinha que aparecer. E essa ilustração parece um pouco lúdica demais, mas ela tem uma aplicabilidade. Porque se eu não sei nem quem eu sou e para onde eu estou indo, eu vou ter uma necessidade de construir esse caminho e pavimentá-lo. E uma das coisas que você trouxe para a gente nesse processo foi criar fluxos. Isso me deu alguns insights poderosos que eu uso até hoje no escritório. Isso foi uma das características muito legais do IBPEA que temos até hoje, que é o que o Álvaro acertou e o que o Álvaro errou, você pode construir métodos a partir disso e criar soluções mais rápidas para a gente chegar aos nossos objetivos. Então eu vejo hoje, primeiro de tudo, entender quem nós somos e para onde vamos é o essencial. Cara, você falou uma coisa que eu acho muito importante. Tem gente que acha que gestão de escritório é acertar sempre, né? E não é. A gente sabe que na gestão do escritório, às vezes a gente erra mais até do que acerta. Com certeza. Mas o fato de você errar não significa que você não precise de método, né? O importante na gestão do escritório é você, quando errar, saber o que fazer para corrigir. E isso que você falou é fantástico. A gente brincava sempre, né, nas nossas aulas que se eu soubesse de gestão no início, como a gente sabe hoje, talvez a gente tivesse errado menos. Mas eu acho que o mais importante não era o errar menos, era saber o que fazer quando errar. Tá? E essa experiência que a gente teve nos quase 6 anos, né, de
de gestão de escola de pequenos escritórios na OAB, nos ensinou muito. Eu lembro uma passagem que a gente estava, se eu não me engano, em Macaé, né, depois de uma aula de gestão, e no caminho a gente estava conversando sobre o que fazer no dia seguinte. A gente acabou perdendo o caminho, o carro, nós erramos o caminho, subimos uma serra que não tínhamos que subir. E a gente, nessa caminhada, né, nesse percurso, a gente sempre conversava sobre gestão. E me diz você, Thiago, você na prática, você começou um escritório do zero, muito parecido comigo e com a maioria da advocacia brasileira. Você, na prática, como você vê hoje a gestão do pequeno e médio escritório em relação ao que você via no início da sua carreira? Seu escritório hoje está fazendo quantos anos? 20 anos. Completando 20 anos? Nesse ano. Coisa boa, hein? E Álvaro, muito legal a sua pergunta, porque é a dor de todo mundo. A graduação, nos últimos 200 anos, desde que a gente tem faculdade de Direito no Brasil, ela prepara o graduando, a graduanda, para o mercado, para ele entrar numa corporação já montada, seja um departamento jurídico ou um escritório já formatado. Só que não foi pensado para quem vai abrir o seu escritório. Então, a gente ainda, depois de 20 anos pensando sobre isso, observa os gaps que existem ainda. No nosso escritório de advocacia, a gente ouvia falar muito, ainda de forma não tão concreta, sobre pessoas que já pensavam em gestão. Isso estava num nicho. Professora Lara Selen e professor Rodrigo Bertozzi são duas pessoas que já falavam sobre gestão de escritório de advocacia na década de 80, de 90, e a gente ainda nos pequenos escritórios não entendia como isso poderia se aplicar para a gente. A gente não tinha recurso, a gente não tinha tecnologia aplicável hoje, que a gente tem hoje. Então, na verdade, a gente tentou se basear muito nos nossos próprios erros. Eu vejo que os colegas que hoje estão abrindo seu escritório, estruturando seu escritório, têm uma facilidade que a gente não tinha, porque o acúmulo construído nesses últimos anos tem permitido as pessoas não saírem mais do zero. Por isso a necessidade imperiosa desse podcast, da gente poder conversar sobre isso, e que as pessoas trilhem os caminhos a partir desses ensinamentos. É uma referência que nesse podcast está se tornando. Você falou que o seu escritório vai completar 20 anos. Né? O meu escritório esse ano completa 28 anos de vida, né? Eu lembro que quando eu comecei o meu escritório, eu comecei como a maioria da advocacia começa. Eu venho de uma família que não tem tradição na advocacia. Eu venho de uma família onde eu fui o primeiro advogado da família. Eu não podia dar errado na advocacia. Eu sempre quis a advocacia como uma profissão, nunca tive dúvidas de que essa era a minha profissão, mas eu não podia dar errado, não tinha chance de dar errado, né? Era uma questão mesmo de sobrevivência. E eu lembro quando eu conversava com meu pai dizia, tenha certeza que você vai para a advocacia? Meu pai que já me deixou há 18 anos, e eu falava para ele assim, não, isso é o que eu quero e é o que eu vou fazer, e não tem chance de dar errado, né? Então, quando eu terminei a faculdade, eu me juntei com 2 colegas, que a grande maioria começa assim, né? A gente se junta com 2, 3 colegas, aluga uma sala, às vezes divide um computador, às vezes divide mesas, cadeiras. E eu lembro que no começo da minha carreira, a gente tinha uma grande dúvida, né? Se a gente buscava se tornar um grande escritório ou se a gente achava que uma estrutura enxuta, pequena, era possível a gente escalar. E hoje eu não tenho a menor dúvida. A maioria da nossa advocacia ela é organizada em bancas com menos de 5 advogados, menos de 10 pessoas, incluindo estagiários, secretárias. Existe muito aquilo ainda, né, do eu escritório, onde eu sou advogado, eu sou o cara das finanças, eu sou o cara do prazo, eu sou o cara da audiência, e a gente acaba fazendo tudo. E a gente vê que hoje, com estruturas enxutas, a gente consegue fazer uma boa gestão. A gente consegue alavancar a nossa carreira, a gente consegue escalar a nossa advocacia. No início da carreira, a gente tinha cartãozinho, né? A gente distribuía cartãozinho. A gente fazia 1000 cartões, era a primeira coisa que a gente fazia quando saía da faculdade. A gente fazia 1000 cartões e entregava para todo mundo. Nossos pais entregavam na fila do banco, na fila na padaria. E hoje a gente tem uma forma diferente, né, de prospecção de clientes, que é o mundo virtual. A gente vê que a internet nos possibilitou falar sobre tudo e para todo mundo. Hoje eu tenho uma advocacia em 24 estados.
Comecei no Rio de Janeiro e hoje eu tenho processos efetivamente em 24 estados. Em alguns desses eu já tive que fazer a minha inscrição suplementar porque eu já extrapolei o número de processos. É bem diferente do que era na nossa época, né, de início de carreira. Como é que você vê hoje esse advogado solo, esse advogado que não tem muitas vezes recursos para comprar CRMs caros, comprar ferramentas caras de internet para organizar o escritório? Como é que você vê essa gestão para esse cara que está tentando montar o seu primeiro escritório, ou até que já montou, mas que ainda continua trabalhando com estruturas que a gente trabalhava no século passado, né? Álvaro, um ponto essencial que eu percebo hoje, e a gente desmistificou muito conversando sobre isso, é que o escritório de advocacia, ele não é o espaço físico. Quando eu parto desse pressuposto, eu consigo organizar melhor a minha banca. E aí eu me refiro à pequena banca, que somos a maioria que levamos o jurisdicionado para a justiça, na maior parte do Brasil, que procuram os pequenos escritórios. Antes, a gente pensava, eu vou ter que ter meu espaço físico. Agora eu penso o seguinte, eu preciso me organizar como uma estrutura produtiva de advocacia. Isso inclui o quê? Pilares básicos de organização. Então eu estou falando da gente começar do zero, da primeira premissa. Qual é? O escritório de advocacia não precisa ser o espaço físico, não precisa ser a mesa. Precisa ser o cenário, precisa ser os elementos de organização que você implementa nele para ele começar a atividade dele, para ele começar a sua atividade. É quase como se ele fosse um personagem autônomo do que você como advogado é. Então, quando a gente sempre fez esse exercício, na escola de gestão, no IBPEA, a gente começa a entender o que a gente precisa. Mais do que o espaço físico, eu preciso agora criar fluxos, criar método. E aí eu trago para você uma pergunta, já que a gente está nesse bate-papo agradável, que minha cabeça assim, ó, agitada, com vários insights. Qual foi o seu maior medo? Que depois eu quero contar o meu. Mas quando você abriu o seu escritório, qual foi o seu maior medo e como a gente depurou esse medo para hoje? Como é que esse medo... Você acha que esse medo mudou? Eu acho que mudou. Tá? Eu acho que todo mundo tem medo. O meu medo de início de carreira, eu acho que era de não conseguir sobreviver da advocacia. Como eu falei, eu venho de uma família muito pobre mesmo. Tá? Trabalho desde cedo, trabalho desde os 9 anos. E apostei na educação. Meus pais nunca deixaram que eu não estudasse. Né? Nem eu, nem a mim, nem os meus irmãos. Nós sempre tivemos que estudar e isso a gente tinha claro que era a única forma de você quebrar, né, aquele ciclo de permanência no estado em que a gente estava. Então isso nunca teve opção para a gente. Não estudar não era opção. E quando eu escolhi, por exemplo, fazer direito, o meu maior medo era, será que eu escolhi certo? Será que a advocacia vai conseguir me levar aonde eu quero? E quando eu dei o primeiro passo, quando saí da faculdade, eu consegui um emprego de carteira assinada, CLT e etc., como advogado. Mas aquilo ali eu achava que era pouco. Eu tinha que empreender na advocacia. Eu queria ter o meu escritório na advocacia. Eu queria ter clientes além do meu cliente empregador. E o meu maior medo era isso. Será que vai dar certo? Mas, cara, a gente aprendeu o seguinte, se não der o primeiro passo, já deu errado. E aí, isso foi o que me convenceu. Eu tenho que dar o primeiro passo. E dei o primeiro passo. Me juntei lá com os colegas, né, como todo mundo faz, e criamos o primeiro escritório. Então, meu maior medo era esse, não dar certo. Mas eu entendi que para não dar certo, eu tinha um medo ainda maior, que era de dar o primeiro passo, acreditar no primeiro passo. E eu acho que isso fez toda a diferença. E eu falo isso em todas as palestras que eu faço, em todas as aulas que eu dou. O medo maior é o primeiro passo. Mas dá o primeiro passo, um passo de cada vez, que a coisa vai acontecendo e você vai vendo as coisas mais claro. É porque a gente fica olhando o horizonte, a gente quer ver a chegada, a gente quer ver onde a gente pode chegar e esquece que tem que dar o primeiro passo. Dar o primeiro passo é fundamental para você poder organizar a sua advocacia. Álvaro, agora me conta seu medo, né? Não vai se esconder atrás do seu medo, não. Nossa, a gente expor os nossos medos fortalece muito uma corrente de aprendizado, porque todos nós temos esses medos. O meu era de não ser reconhecido.
para além de todos os outros que permeavam a gente, não ser reconhecido como um bom advogado. A pressão da família para concurso público era também algo gritante, então a gente lutava contra isso. A famosa estabilidade, né? A estabilidade era uma coisa que continua sendo algo de fato importante. Mas a magia da advocacia, o prazer que dá em advogar, o brilho nos olhos que a gente tem quando faz isso, que a gente ama todo dia, permite que a gente busque soluções. Quando você me disse assim, Thiago, a gente às vezes não dá o primeiro passo, mas sabe onde quer estar. Isso já é muito sofisticado. Fiz uma reflexão há pouco sobre um grande skatista chamado Tony Hawk. X Games, 1999, ele tentou uma manobra que ele já tentava há muitos anos, chamado 900, era uma manobra. E ele estava sempre tendo dificuldade, a idade já estava chegando, e ele começou a apresentar bastante receio de concluir ou não a manobra, até que ele conclui nesse X Games de 1999. E um ponto principal, quando ele executa, depois da análise dita por ele e por algumas outras pessoas, é que ele sabia o que ele queria, era a manobra 900, e que ele fez uma etapa, a criação de fluxos, cortando em pequenos pedaços para fazer os pequenos treinamentos e de forma ordenada. Isso me deu um insight aí pensando para as empresas, mas da advocacia isso faz todo sentido. Então já é muito sofisticado o que eu quero. Qual é a sua manobra 900? Quais são as etapas que você tem que perseguir para chegar nela? Fatie elas. Treine cada pedaço. Isso é filosofia, hein? Não, mas não é verdade. E aí você vai fazendo aqueles pequenos aprendizados não de forma aleatória. Então, quando você vai criando esses fluxos, o seu próprio erro, quando você gera um acúmulo dele, já te permite a solução e te torna mais forte para outra etapa. Então, isso me dá uma satisfação muito grande poder refletir sobre isso. E sabe um outro ponto que é muito legal, que a gente sempre conversou sobre isso? Que também gerou uma frase inspirada em Gabriela. Assim, que a gente não pode ter essa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e eu morri assim. E aí, por que não? Porque as coisas vão criando outros rumos, outros caminhos. Como eu nasci, não necessariamente eu tenho que percorrer até o caminho final. E eu acho que isso é uma das coisas que eu tenho percebido muito na sua advocacia e que você tem inspirado muito a gente. E aí eu quero te trazer uma pergunta. Qual o seu ponto fundamental em que você criou uma disrupção do que você pensava de hoje como você atua? Quem devia fazer pergunta aqui hoje era eu, cara. Mas eu quero aprender com você, não perder a oportunidade. Vamos lá. Eu acho que os momentos, cara, de disrupção, eles foram vários. Eu acho que não teve um momento que eu diga assim, aqui foi o meu momento onde a disrupção apareceu. Quando eu comecei a advocacia, que eu montei o escritório, eu tinha um horizonte, mas esse horizonte ele tinha um limite. Eu não conseguia ver além desse horizonte. E durante a advocacia, cada passo que a gente dava na gestão, eu conseguia ver que era possível dar um passo acima, um passo além. Então, foram vários momentos disruptivos onde a gente foi organizando a advocacia. Eu lembro que quando eu quis tirar o escritório, ou melhor, ampliar o escritório para fora do Rio de Janeiro, aquilo ali foi um momento disruptivo para mim. Porque a gente não tinha, por exemplo, naquele momento, a internet como temos hoje. Não temos o processo virtual, enfim, o eletrônico, como temos hoje. Nós não tínhamos a possibilidade de fazer audiências como temos hoje. Então, aquilo ali era um momento disruptivo muito grande para uma banca que começou do zero, que organizou o seu fluxo de trabalho, organizou a sua gestão e viu que era possível dar um passo além. Isso é um momento disruptivo. E até hoje eu continuo com pequenos momentos disruptivos, como é agora. A gente está criando um podcast para falar sobre gestão, para falar para aqueles que ainda não deram o primeiro passo ou que têm dificuldade, que deram o primeiro passo, mas que estão com dificuldade de dar o próximo. Esse é um momento disruptivo na nossa carreira. Acho que todo escritório de advocacia devia ter um braço de educação. Falar para os seus clientes, não apenas advogar para os seus clientes, mas educar os seus clientes. Se você é um bom advogado contratualista, que faz sentido você ter um braço de educação para educar os seus clientes
de como ele deve seguir a vida dele, sem necessariamente estar buscando um advogado na hora de uma demanda, na hora de um contencioso. Então, existem pequenos momentos disruptivos na nossa carreira. Eu, durante muito tempo, tive uma resistência, eu acho que isso é uma boa parte de resistência, é resistência de uma boa parte da advocacia, que é a internet, que é a prospecção de clientes via internet. E hoje a gente sabe que a internet é o maior letreiro que seu escritório pode ter. Na nossa época, né, quando a gente começou a advocacia, o mais importante era você estar numa avenida movimentada e botar um letreiro na porta, né? Aqui tem um escritório de advocacia que faz isso, isso, isso e isso. Hoje o maior letreiro para o advogado é a internet. E não saber aproveitar esse letreiro que te dá visibilidade é perder cliente. E se você não só perder, mas se você não busca mais clientes, você já está reduzindo a sua capacidade, porque alguém que sabe muito menos do que você vai estar ali buscando um cliente que podia ser seu. Então, os momentos disruptivos durante a advocacia, eles são vários. Tá? E hoje a gente sabe que é possível isso. A OAB, através do seu provimento 205 e tal, ele prevê a possibilidade, né, estabeleceu as regras para você falar para o teu público, para a tua audiência, que você existe, que você presta aquele serviço, mas agora precisa ter método, precisa educar. Você não pode simplesmente vender, criar algo comercial do tipo, me contrate que eu vou te cobrar mais ou vou te cobrar menos. Isso não pode. Então, esses momentos disruptivos, né, na advocacia, eles continuam. Existem ondas. Né? Nós viemos da máquina de escrever, entramos no computador. Agora nós estamos na IA. Esses momentos disruptivos, se a gente não aproveita e não participa deles, a gente fica no meio do caminho. Eu tinha uma percepção clara que a gente não podia ficar dentro dos nossos escritórios. Isso sempre foi uma luta minha, uma bandeira. Nós não podemos somente cuidar da operação de um escritório de advocacia. E aí veio uma reflexão posterior. Quem é o concorrente de um escritório de advocacia? Na minha cabeça, na minha reflexão, é quem o seu possível cliente lembra. Então, se um possível cliente lembra do Thiago e do Álvaro, a gente está em posições concorrentes caso a gente milite em áreas diferentes. Com base nisso, e não mais porque eu tenho um cartaz na rua, eu sempre entendi que eu tinha que sair do escritório. Nessa mudança, você me ajudou muito os nossos colegas a refletirem sobre isso, que foi o ambiente das mídias sociais é um ambiente somente recreativo? A advocacia, de forma séria, pode desempenhar um bom papel nas mídias sociais? Isso sempre foi um desafio para a gente poder superar. Então, na minha cabeça, que sempre fui muito moderno porque sou aquariano, para além disso, eu tinha uma dificuldade quando me bateu essa minha pequena disrupção. Toda disrupção, pessoal, gera medo na gente e a gente tem que superá-la. Quando o Álvaro trouxe essa nova reflexão de que é possível, eu fiz um comparativo. Álvaro, mas grandes bancas, você lembra desse moço? Mas grandes bancas não tem atuação tão grande nas mídias sociais, tem uma atuação muito institucional. E aí você me fez um paralelo. As grandes bancas não precisam estar na mente de diversas pessoas. Eles têm outras formas de se conectar. E isso fez com que, inclusive, eu percebesse a necessidade de ocupar as mídias sociais. E eu vou te falar, Álvaro, essa maturidade do mercado está entregando uma advocacia diferente. Você não percebe isso? Eu percebo. Quem tem conseguido se posicionar nas redes sociais tem conseguido alavancar a sua advocacia, porque você falou que a rede social, por exemplo, a gente pode dividir as redes sociais de uma maneira geral de várias formas. Você tem aquele que só busca a rede social para entretenimento. É o cara que quer se divertir, quer ver uma coisa engraçada, quer ver uma notícia qualquer. Você tem aquele que busca como forma de consulta. Né? Você vai buscar ali informações que muitas vezes eram passadas pelos jornais impressos, etc., e que hoje você encontra essas informações. Mas tem muita gente que vai buscar ali solução para os seus problemas. Tem muita gente que vai buscar nas redes sociais uma solução para aquela dor que ele está sentindo no momento. E é aí que entra a advocacia.
Se hoje eu te indicar um restaurante, a primeira coisa que você vai fazer é ir no Instagram para conhecer o restaurante, para saber que tipo de pratos eles servem, onde ele fica, qual é a avaliação, se ele é boa ou ruim. Se eu te indico um médico, você vai fazer a mesma coisa. E hoje, quando alguém quer um advogado, a primeira coisa que ele faz é te procurar na internet. Se alguém te indicar para um cliente qualquer, a primeira coisa que ele vai fazer é ele ir para a internet. Então, as redes, as chamadas redes sociais, já deixaram de ser sociais há muito tempo. Elas são redes de relacionamento. E você tem que saber usar essa rede de relacionamento para que lembrem de você na hora que precisarem de um advogado. É aí que faz a diferença. Usar a internet, usar o Instagram, Facebook, TikTok, seja lá o que for, apenas para você jogar conteúdo, isso não vai servir. Você tem que saber usar as redes sociais de forma estratégica. Aquela pessoa que curtiu o seu comentário, aquela pessoa que passou a te seguir, merece um bom dia, merece uma boa tarde, merece saber o seguinte: você veio aqui me seguir, você gostou do meu conteúdo, eu posso te ajudar em alguma coisa? O advogado que não se comunica, o advogado que não faz isso, está deixando dinheiro na mesa. Porque o cliente está ali, ele está te procurando e você não se comunica com ele. Então, as redes sociais, elas deixaram de ser um entretenimento, eles deixaram de ser uma forma apenas de você encontrar pessoas, procurar pessoas. É uma forma de comunicação direta com aquele que pode ser o seu cliente. As grandes bancas, mesmo muitas delas não precisando das redes sociais, elas estão posicionadas nas redes. Elas se comunicam, elas apresentam valor nas redes. Elas não buscam cliente diretamente na rede, mas ela está na rede se posicionando. Algumas grandes bancas têm... os seus relacionamentos acontecem em mesas que não são as mesas virtuais. Mas a grande massa da advocacia, elas estão nas redes sociais. E você tem que saber se posicionar. Se você não estiver ali, você não será lembrado. E isso faz parte da gestão estratégica do escritório. Quando a gente fala de gestão, muita gente acha que gestão é cuidar do pagamento do boleto, saber se o dinheiro entrou, se o dinheiro saiu. Isso faz parte da gestão. Mas hoje, uma gestão estratégica não pode deixar de passar pela internet, pelas redes sociais. E quando a gente criou esse método eixo jurídico, a gente criou alguns pilares. A gente criou o pilar, vamos chamar assim, tradicional do financeiro, onde você tem que ter uma previsibilidade, você tem que ter organização, você tem que saber qual é a sua receita, qual é a previsão de receita para todo ano, planejamento. A gente falava sempre isso nas escolas de gestão, né? Quando a gente dava as aulas. Já fez o seu planejamento para o próximo ano? Porque se você não tiver isso bem planejado, você não vai ter métrica, você não sabe se você pode investir, você não sabe, vai viver num verdadeiro improviso. A gente tem um pilar da gestão que é o marketing. E o marketing passa pelas redes sociais, passa por se comunicar para quem pode ser o seu cliente, para identificar claramente qual é o nicho, quem é de fato o seu cliente. A gente tem um outro pilar que é o comercial. Não adianta você ter uma boa prospecção. Hoje eu estava olhando lá meu Instagram hoje de manhã, estou chegando hoje, acho que a 154 mil seguidores no Instagram. O meu Facebook está batendo 100 mil seguidores. Para que serve isso? Se eu não conseguir me comunicar com aqueles que podem ser meus clientes. Número de seguidor hoje é só a métrica do ego. Entendeu? Você tem muitos seguidores, para quê? Você quer ter seguidores só para seu ego estar massageado, criar essa métrica do ego, tem mais seguidores do que você? Isso não quer dizer nada. E hoje as redes sociais, se você tem 1.000 seguidores, 10 mil seguidores ou 50 mil seguidores, se você fizer um bom conteúdo, escolher o seu nicho certo, usar o formato correto, você vai ter um alcance tão grande quanto alguém que tem 100 mil, 200 mil. Então, as redes sociais, elas passaram a ser uma ferramenta que precisa ser usado de forma estratégica. E esses pilares de gestão é o que a gente tem feito e é o que a gente tem ensinado nas nossas palestras, nas nossas aulas, que a gente denominou de eixo jurídico. A gente tem que estabelecer um eixo e seguir aquele eixo. Tá? Eu lembro que nessas aulas que quando a gente percorria o estado do Rio, aí
dando essas aulas de gestão, muita gente dizia isso. Eu não sei o que fazer amanhã. São pessoas que não criavam método, são pessoas eram colegas que estavam totalmente no improviso. E o que isso funcionou na sua advocacia? Como experiência real, o que você conseguiu tirar desse período que nós fizemos? E nós criamos esse método, né? Foi um método criado, acaba sendo criado por várias mãos, porque eram colegas que estavam ali passando o seu conhecimento para outros colegas que buscavam esse conhecimento. Como é que você vê o método hoje na gestão de um escritório? É o ponto principal. Sem ele a gente não sobrevive, sem ele a gente não tem nem a operação para rodar. Essa experiência de tanto tempo pensando, refletindo sobre isso, me permitiu fazer vários pequenos ajustes no escritório, me permitiu entregar novas possibilidades. A criação, quando você fala do eixo, eu acho tão surpreendente a gente estar falando sobre isso, 2 advogados conversando nesse nível de aprofundamento, mas o eixo, ele conecta todas as áreas do escritório de uma maneira que te permite ter mais profissionalismo e uma melhor qualidade de vida, ponto que a gente sempre trabalhou muito também nas nossas escolas de gestão. Porque assim, eu percebo que para eu saber quem é meu cliente, eu tenho que saber quem eu sou. E aí, invariavelmente, eu vou ter que fazer alguma política de branding. E hoje em dia você consegue você mesmo, ainda que você não consiga ter um recurso financeiro para contratar um profissional, você mesmo estruturar para você identificar quem você é. E aí não estou falando só da designação de qual é o seu nicho, mas de como é que eu entrego o meu trabalho para o meu cliente. E como a gente vai falar de quem eu sou, é de como eu estou presente na vida do meu cliente. Então, uma das coisas que eu percebi, que era um ponto central, que os colegas falavam, os clientes também, meu advogado não tem tempo para mim, meu advogado não conversa comigo, meu advogado abandonou a minha causa. O que, na verdade, na maioria das vezes, não era nem pouco, não é verdade isso. O advogado, na verdade, ele continuava fazendo um bom trabalho. Só que aí, Álvaro, o que eu percebi nesse tempo é que a gente, de modo geral, na advocacia, em especial de pequeno e médio porte, por não ter método, por não ter gestão, não conseguia demonstrar valor para o seu cliente. Porque o trabalho estava sendo feito. No que cabia o advogado, a diligência adequada estava sendo executada. A militância com a barriga no balcão, a gente estava batendo na porta. Só que às vezes os clientes não sabem disso. Então, como é que você faz seu cliente saber disso? Então, você percebe como está tudo conectado? Então, eu acho que dos influxos que nós tiramos, uma das melhores coisas foi a percepção de que é necessário ter um método. Porque senão a gente fica nadando sem técnica. A gente sai de uma margem de um rio para o outro, ao invés de cruzar de maneira reta, a gente vai fazendo zigue-zague. E nesse meio do caminho vai perdendo tempo, perdendo dinheiro. Então, assim, das percepções que a gente tem na criação de método, que eu vejo como, e a gente conversava antes da gravação, como você implementar um método e executar um método no seu escritório. Isso é essencial, porque te permite executar com maestria, porque você percebe que a gente tem falado pouco aqui sobre a capacidade do advogado na militância na área dele, mas isso não é menos importante. Mas quando ele consegue fazer isso, como é que ele gera impacto no cliente dele? A gente tem que fazer essas perguntas para obter as nossas respostas. E a partir disso o método ajuda a gente na condução. Então, lá no escritório hoje, por exemplo, eu tentei perceber que eu preciso comunicar, e uma expressão que você tem usado muito, comunicar e entregar previsibilidade para o cliente. Eu falei com você hoje, vou falar com você daqui a algum tempo. Você percebe que essa simples arregimentação de uma forma de comunicar com o cliente vai trazer com que ele diga: não, mas o meu advogado está sempre comigo. Eu falei com ele no dia 30 de março, vou falar com ele agora no dia 30 de maio. Então, previsibilidade foi um dos elementos que eu percebi como essenciais no que a gente tem que entregar de valor para o nosso cliente. Rapaz, eu estava conversando com um colega semana passada e eu ouvi dele, né, o que a gente ouve de muitos advogados, de muitos colegas. O cliente não para de me ligar. O cliente não para de me... E eu digo, o que eu digo sempre, eu falei para ele de novo: rapaz, pior do que o cliente te ligar todo dia é quando ele para de te ligar. Porque no final do dia, cara, o cliente é a nossa razão de existir. Não é isso? A gente tem um escritório porque a gente tem cliente. O dia que o cliente não te procura mais, você não tem mais um escritório.
E aí você tocou num ponto que eu acho que é muito importante, é a previsibilidade. Hoje eu estava no escritório, antes de vir para cá, e eu estava organizando um pouco a minha agenda para a semana que vem. Né? Tentando organizar, ver o que eu tinha de prazo, onde eu vou estar. Eu, como viajo muito, né? Como a gente advoga em vários estados no Brasil, a gente acaba viajando muito. E eu estava tentando organizar a minha agenda para a semana que vem, para não ficar no modo apaga incêndio, entendeu? E aí eu vi o seguinte, se eu ficar disponível para atender o cliente o dia inteiro, eu não vou fazer os prazos que eu tenho que fazer, eu não vou fazer as audiências que eu tenho que fazer, eu não vou me organizar como preciso me organizar. Mas eu não posso deixar de atender o cliente. Então, cara, uma das coisas que a gente aprendeu e que isso está no nosso método é a gente separar, por exemplo, o nosso dia em blocos. Separa 1 hora, sei lá, por dia, 2 horas, para você responder suas mensagens, para você manter aquele cliente que tentou falar com você e não conseguiu, para você responder aquele cliente. O cliente ele não quer uma resposta imediata, ele quer uma previsibilidade, ele quer saber o que está acontecendo. Às vezes, e hoje com o mundo virtual, o cliente recebe o push, ele entra na internet, ele vê que o processo dele teve uma movimentação qualquer, às vezes ele só quer saber qual foi a movimentação dele. Às vezes você resolve o problema dele com uma mensagem de WhatsApp, mas se você fica o dia inteiro com o WhatsApp na mesa, com prazo para fazer, você fica nervoso, que não consegue responder, não consegue cumprir o prazo e muitas vezes você deixa o cliente para depois, porque o prazo você não pode abrir mão. Você tem um prazo para fazer. E aí cria essa insegurança. Se você responde, se você combina com o seu cliente de forma clara que horas você vai responder, se for algo urgente, ok, você liga, é urgência. Mas se não for urgente, estabelece uma previsibilidade. Eu vou responder as mensagens tal hora, tal hora. E naquela hora você pega seu WhatsApp e manda as mensagens. Eu tento, no final do dia, responder aquelas pessoas que eu posso responder, todas as mensagens que me mandam. Mas quando não mandam, eu mando uma mensagem, depois eu entro em contato para te responder. Porque tem coisas que demandam mais tempo, demandam mais atenção. Mas o cliente ele quer previsibilidade. E se você cria um método do seu escritório, uma gestão, uma agenda, onde você estabelece, agora eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, o seu cliente tem previsibilidade. E é isso que deixa o cliente muitas vezes ansioso e diz, meu advogado não fala comigo. E você está ali trabalhando no processo dele. Aquilo que ele viu na internet ou aquilo que ele quer saber, muitas vezes é exatamente o que você está fazendo. Mas se ele não souber o que você está fazendo, para ele é o advogado que abandonou. E isso a gente ouve muito. E essa é uma dor real do advogado. Tá? Agora, Thiago, a gente já está aqui há algum tempo, nem sei quanto tempo ainda a gente ainda está, mas se depender, a gente vai ainda ficar aqui. Essa conversa leva mais meia hora, 1 hora, e o papo, quando é bom, ele não acaba, né? Mas tem uma coisa que eu não queria deixar de falar. O mundo digital, o virtual, nos trouxe muitas opções, muitas oportunidades. Eu hoje não tenho nenhum dia em que eu não abro o Instagram de manhã e tem uma mensagem de alguém querendo uma consulta, querendo tirar uma dúvida, A gente não pode dar consulta virtualmente, a gente sabe que o nosso código de ética nos impõe algumas regras, alguns limites, e a gente tem que ficar dentro desses limites. Mas não tem nenhum dia em que eu não tenha um potencial cliente vindo pelas redes sociais. Mas isso também traz um problema. A gente vê muita gente oferecendo e vendendo de tudo na internet, vendendo o paraíso na terra, quando a gente sabe que isso não é assim. Ontem eu estava vendo um vídeo na internet de um colega, pelo menos ele se apresenta como advogado, não sei se não conheço, onde ele apresenta um mundo que, na minha opinião, não é real. Ele dizia o seguinte, olha, eu quero crescer na advocacia, basta ter um bom carro. Eu te ensino a crescer na advocacia porque eu tenho hoje um bom carro, eu viajo com a família, eu larguei o escritório, eu hoje tenho quem faça tudo para mim, eu não preciso estar na operação. Esse mundo não é real na advocacia. Eu completei 30 anos esse ano de advocacia, vou completar um escritório de 28 anos.
Você está com 20 anos agora de escritório de advocacia. E a gente vê muito colega se iludindo com essa coisa e achando que na internet tudo é assim. Como é que você vê esse mundo da internet nessa venda de ilusão e de vários colegas, né, que acabam também achando o seguinte, tudo que vem pela internet não presta, porque eu já me desiludi com algumas pessoas que tratam disso. Como é que você vê essa dicotomia? Ao mesmo tempo que você tem as redes sociais como um aliado, você tem um monte de gente vendendo ilusão na internet. E isso também é uma resistência que muita gente tem, que muitos colegas têm, de não usar a internet, de não usar o virtual. Como é que você vê essa coisa? Como é que você... Eu, pelo menos, não largo a minha operação. Se você me perguntar, você está todo dia fazendo petição? Não estou todo dia fazendo petição. Mas eu estou todo dia olhando o escritório, eu estou todo dia conversando com os advogados, eu estou todo dia atendendo o cliente quando eu posso, estou todo dia fazendo audiência também quando eu posso. Largar a operação é meio que não seguir aquela regra, né, de que o que engorda o boi é o olho do dono, né? Como é que você vê essa coisa nesse mundo que a gente está? É um grande problema, o mercado dos gurus. Gurus de internet, é isso aí. E fazem, na verdade, te dizem o que fazer sem nunca ter feito, nem sem nunca ter observado aquela dor. Mas hoje eu percebo também uma maturidade. Eu mesmo já tive essa desilusão e você me trouxe muito dessa visão, que é, Thiago, na verdade tem muita gente séria na mídia social, de um modo geral, e a gente tem que estar ocupando esse espaço para entregar seriedade. E existem pessoas que estão entregando coisas boas na internet. As grandes corporações já estão na internet, isso sem falar das grandes bancas. E tá todo mundo ali e é uma necessidade. Os gurus de internet, eles me tocam de uma forma muito próxima, porque você tem, às vezes... O IBPEA refletiu muito sobre eles, né? Pessoas que diziam como construir seu escritório num campo totalmente abstrato, sem perceber quais eram as reais necessidades e nem mesmo entender quais eram as reais dores. O IBPEA é de 2018, então ele ainda tem 8 anos, vai fazer uma década daqui a um tempo. Isso já existia quando a gente fundou o IBPEA e hoje continua. Só que eu ainda percebo que algumas pessoas ficam vulneráveis e acessam esses profissionais, mas existe um outro caminho, um caminho sério. E é possível a gente distinguir um de outro. Quando você fala sobre pertencer à operação, e não necessariamente ser peticionar, isso é de uma vastidão, porque você não desenha fluxo, você não desenha a estrutura e a história do seu escritório se você não souber como ela funciona. Então isso não é uma verdade. Essas questões de ter um grande relógio, ter um grande carro, isso não comunica com ninguém, na verdade. Comunica uma falsa impressão de uma entrega de um suposto êxito, que não existe a partir daí. Os êxitos, eles estão em outros lugares. E é preciso estar todo dia convivendo e construindo e percebendo as dores da advocacia para você entregar um resultado. E aí que está, inclusive, um dos maiores prazeres. É como você atendia o seu cliente, Álvaro, em 2006. Não é diferente como você atende em 26? As coisas mudaram. Se você não estiver na operação, como é que você vai entender qual é o melhor caminho? Se você não estiver atento a como o seu escritório está produzindo e entregando o conteúdo jurídico que você monitora, você supervisiona, você não consegue nem saber se de fato o que você está entregando comunica com a modernidade das decisões judiciais, os precedentes mais atuais. Então, essa história, eu estou super alinhado contigo de que não é possível. E isso não é um problema. Na verdade, é a solução. Rapaz, eu te juro que eu estava já caminhando para o final, mas eu lembrei de mais uma coisa que a gente não pode deixar de falar. Você falou de 2006, 2026, 2006 a gente tinha máquina de escrever, hoje a gente tem uma IA. E falando de IA, cara, a gente está vendo hoje o direito, né, ser algo muito acessível para todo mundo. Você hoje dá um Google que você acaba descobrindo uma petição inicial de qualquer tese, desenvolvendo qualquer tese. Se você jogar uma receita médica, também vai sair uma receita médica. Esse mundo trouxe uma realidade que nós não tínhamos no início da nossa carreira. Nós acompanhamos essa evolução. Alguém falou recentemente, eu não lembro exatamente onde, que essa nossa geração, esse momento atual, é um momento onde 3 gerações estão convivendo ao mesmo tempo. Aqueles que eram totalmente analógicos, aqueles que começaram a internet e esses que já estão no mundo da IA, né? Então, a gente tem 3 gerações convivendo ao mesmo tempo e isso é uma realidade para todos nós. A IA faz diferença hoje na advocacia? Fazer aquela pausa dramática, né? A gente também fundou um outro instituto parceiro do IBPEA, que é o Instituto Brasileiro de Inteligência Artificial para a Advocacia.
Já quero forçar um convite para a gente vir conversar especificamente sobre isso, mas a inteligência artificial, ela é preponderante para os novos rumos do mercado mundial e da advocacia em especial. Já passou a fase do hype, agora a gente tem que entender como trabalha de maneira sólida, desde como eu penso antes do prompt, desde a prática de governança dentro do seu escritório, como você consegue melhorar as infraestruturas do seu escritório com ela e do seu cliente com ela. Então, na verdade, eu sou entusiasta da IA, então sou um dos fundadores do IBA, que é o que fala da inteligência artificial para advocacia, porque é um estudo diário, Álvaro. E a inteligência artificial, ela vai criar novos problemas, já está criando. A gente pode falar de viés algorítmico, soberania de dados. A gente tem muitos problemas a serem enfrentados também na advocacia, mas ela vai ser uma porta, ela já está sendo uma porta para a gente pensar as novas formas de trabalhar, as novas formas de refletir. Ao invés de usar a inteligência artificial na advocacia como uma muleta, que a gente use ela como um extensor da nossa forma de reflexão, para que a gente não saia do emburrecimento, para ter uma propagação do que a gente consegue fazer de forma séria, sóbria e comprometida com o resultado. Rapaz, eu te fiz essa pergunta, né, porque é algo que está muito no nosso dia a dia. Como a gente vem de uma outra geração, de uma outra época, eu também tinha muita resistência à IA. E hoje eu vejo que, através desse método, né, que a gente vem defendendo, a gente vê que a IA ela é uma grande aliada na nossa vida. A gente consegue, através da inteligência artificial, a gente consegue estabelecer rotinas e cumprir determinadas rotinas que tomavam muito tempo do nosso dia. E a gente pode acabar focando mais naquilo que é estratégico, naquilo que realmente a gente precisa, que é a advocacia real. E a gente sabe que o direito, por conta disso, acaba virando algo, vamos chamar assim, entre muitas aspas, tá? Algo menos importante para determinadas pessoas. Eu vou fazer aqui a minha petição, igualzinha do Thiago, usando uma inteligência artificial. Mas a gente sabe que a advocacia não é isso, né? A advocacia não é você fazer uma petição. A advocacia vai muito além disso. E eu estava numa aula do MBA que eu faço na Fundação Getúlio Vargas sobre gestão da inovação. E o assunto era exatamente esse, né? A velocidade com que as coisas vêm acontecendo a partir da IA. E aí eu fiz uma pergunta à professora que ela acabou criando um debate na turma. A pergunta era mais ou menos assim: se a IA está tornando todo mundo igual, está tirando a importância de determinadas coisas, qual vai ser o diferencial do profissional daqui para frente? Porque eu, com a IA, vou fazer a mesma coisa que você faz. Qual vai ser nosso diferencial? O que vai fazer com que a gente seja visto como um profissional melhor ou pior? Conhecer mais prompt? Conhecer mais IAs? Né? Então, o que vai ser esse diferencial? Rapaz, abriu um debate na turma que, no final das contas, ninguém sabia a solução. Porque é verdade, a coisa está muito rápida, está tudo muito rápido. E eu continuo achando que o que talvez nos diferencie da realidade é aquilo que você constrói na sua vida, a autoridade que você constrói naquela sua área. Essa talvez seja a grande diferença, porque o direito vai estar muito disponível, né? E o que vai fazer é você ser visto como alguém que tem autoridade naquela área. Não sei se eu estou totalmente certo ou errado, mas é algo que a gente tem muito que refletir. Mas, meu amigo, para a gente terminar o primeiro podcast do Eixo Jurídico, em poucas palavras, como você vê a gestão no sucesso de um escritório hoje? Obrigado, parabéns pela iniciativa da criação do podcast. Ele é essencial. Eu não vou perder um episódio, já vou deixar agendadinho para eu poder ver todos, porque o estudo é diário, o estudo é regular. Álvaro, a gestão mudou a minha advocacia, a gestão mudou a minha carreira. Sem gestão de um escritório de advocacia e com tudo que com ela vem, hoje eu não estaria operando na advocacia da forma que eu estou, não traria nem o benefício que eu tenho da felicidade de estar trabalhando. Então, assim, o que eu faço de convite para todos é que estudem e implementem gestão nos seus escritórios de advocacia para você mudar
a sua forma de lidar com a vida e lidar com o seu escritório, com os seus clientes e com a sua estrutura que você está criando. Parabéns pela iniciativa. Eu sou um entusiasta, um apaixonado pelo tema. Já estou te acompanhando já há bastante tempo. Vou continuar acompanhando. Obrigado por tanto aprendizado que você compartilha com a gente. Porque o Álvaro, pessoal, ele é de um altruísmo absurdo. Sempre muito benevolente na entrega do que ele conhece. Porque tem muita gente, né, Álvaro, que retém, achando que isso é um problema. E eu acho que a sua percepção e está implementado no método é que conjuntamente a gente vai mais longe, cara. Obrigado. Eu que agradeço. Não podia começar o podcast do Eixo Jurídico sem ouvir alguém que ajudou muito a inspirar na criação desse método, que foi o IBPEA. E compartilhar conhecimento é algo que todos nós devíamos fazer. Não faz sentido a gente lembrar a nossa história, saber de onde nós viemos, o que nós construímos, e não mostrar para quem está precisando que é possível fazer também. Então, Thiago, eu que agradeço a sua presença e queria convidar vocês a seguir aqui o nosso canal, continuar nos acompanhando, continuar assistindo o Eixo Jurídico, porque a cada episódio nós vamos trazer aqui alguém que contribui para a gestão da nossa advocacia, que contribui para a gestão não apenas de um escritório de advocacia, mas que entende a gestão como algo fundamental para a carreira de todos nós. Muito obrigado e até o próximo episódio.